na noite de hoje, eu quero dizer que nós estamos recebendo para a Tribuna Livre a senhora Bárbara Rinco. Sendo assim, eu faço o convite para que a nossa convidada, que fará uma explanação sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio, conforme o requerimento 1731, para que venha ao plenário, para que possa fazer uso da tribuna livre. Peço à vereadora Simone Bellini que receba a nossa Bárbara Rinco, que estará fazendo uso da tribuna livre. A motivação da noite de hoje, onde estaremos recebendo a explanação sobre o Setembro Amarelo, partiu pelos vereadores Franklin, vereador Fábio Damasceno, vereador Alexandre Japa e também o vereador André Amaral, pela propositura, requerimento aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, número 1731 de 2022, a esse importante assunto que será hoje motivo de palestra da senhora Bárbara Rinco. Bárbara, 15 minutos, você pode usar até 20 minutos, fique à vontade, a tribuna é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Bárbara, eu vou apresentar para vocês uma palestra sobre o Setembro Amarelo. Pode colocar o slide. Bom, o tema é Tirando do Calendário e Trazendo para a Vida, porque eu sou uma vida que vivenciou essa experiência em relação ao suicídio. Eu não cheguei a ter a tentativa do suicídio, mas eu cheguei ao nível do pensamento suicida. Então, eu vou dividir com vocês aqui um pouco da minha história e dos meus aprendizados. Bom, então, quem eu sou? Pode voltar. Isso, obrigada. Eu sou formada em administração de empresas, agora estou iniciando a minha formação em psicologia. Eu trabalhei por 10 anos em multinacionais, na área de logística. E hoje a minha profissão é palestrante, profissional e escritora. Eu estou escrevendo um livro, onde eu relato toda a minha história, desde o início dos sintomas e tudo o que aconteceu na minha família, que influenciou gravemente toda a minha família, a experiência da depressão. Pessoal, é preciso falar sobre depressão. Nós sabemos que é um tabu, nós sabemos que é um assunto que ninguém quer conversar, mas hoje os índices estão extremamente altos, então fico feliz que eu seja essa pessoa aqui que está tendo essa oportunidade de trazer essa informação para vocês. Então vamos lá, o que é a depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica. A primeira informação que eu digo para vocês é que é uma doença, muito diferente do que a gente escuta, que é frescura ou que é fraqueza. Quimicamente falando, ocorre alteração de produção de neurotransmissores no cérebro. O que isso quer dizer? Existe uma doença acontecendo dentro do indivíduo, realmente uma disfunção cerebral. Só que nós não vemos, por isso que ninguém consegue, então, entender que é uma doença. Mas existe realmente algo acontecendo. Quais são os fatores que as pessoas podem desencadear uma depressão? Eu vou citar aqui para vocês o que foi comigo, mas esses são os exemplos que são colocados pelo OMS. Genética, eu tenho a questão genética. Estresse crônico foi a minha realidade, eu vou contar para vocês. Ansiedade crônica. Disfunção hormonal, a gente pode considerar aqui a questão de mulheres no pós-parto. Traumas psicológicos, a gente também pode considerar aqui perda de emprego, problema financeiro, perda de um ente querido. E o uso de medicamentos, nesse caso, existem alguns, são muito poucos, que eles têm como efeito colateral desenvolver a depressão. E pessoas com doenças graves, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, o emocional dela vai sendo abalado, né? Então, existe a possibilidade também dela desenvolver a depressão. É muito importante vocês compreenderem que 97% dos casos de suicídio envolvem transtornos mentais. De novo, existe aqui a quebra dessa informação de que é fraqueza ou frescura, né? E aí, quais são os transtornos mentais? A depressão, que foi o meu caso,
transtorno bipolar e abuso de substâncias como álcool e drogas. Eu vou trazer para vocês alguns dados estatísticos que vêm auxiliar a compreender o que eu disse no início, da relevância de falar sobre esse tema. A depressão ela já é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E quando eu digo incapacidade, não é só profissional. Né? Eu cheguei a ficar de cama, porque eu cheguei no nível grave. Então, a minha vida toda, né, não só profissional, foi abalada. A OMS aponta que a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo nos próximos 20 anos, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Nós sabemos muito sobre câncer e doenças cardíacas e sobre depressão. A depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Vejam que a idade, né, até crianças, acabam passando por essa experiência, infelizmente. E uma informação muito relevante, obrigada, que faz toda a diferença na minha presença aqui, é que 90% dos suicídios podem ser evitados. Então, com informação, que é o que eu venho trazer para vocês, vocês vão poder ter consciência de que o suicídio, por não ser nada além de uma doença, que existe um tratamento. As mulheres são mais afetadas pela depressão do que os homens. Pode passar, por favor. Então, como eu já disse, a depressão afeta a sua rotina, o seu trabalho e a sua vida. Em casos graves, como foi o meu, vocês já podem ter ouvido algumas pessoas dizerem: não adianta mais eu viver, eu acho que não tem mais solução para mim, é melhor eu desaparecer. Ou talvez vocês já tenham pensado nisso, né? Nossa, se eu morresse, se eu tivesse um acidente, já resolveria os meus problemas, eu não preciso mais me preocupar com nada. Eu passei por isso, e eu vou dividir isso com vocês. O que desencadeou minha depressão, quando eu disse do estresse crônico, é porque o meu filho, ele despertava à noite de 5 a 8 vezes. E eu já sabia que o sono era algo muito importante para mim, mas nunca imaginei que eu teria uma experiência de depressão em função disso. E também que ele teria esse distúrbio de sono. E aí, quando nós fomos no neuro, para tentar entender qual era o quadro dele, a neuro me disse que mulheres que têm filhos que não dormem têm chance de ter depressão 36% mais do que mulheres que têm filhos que dormem. Então, eu já tinha a genética, o estresse crônico, porque era a fadiga, o cansaço, o desgaste, e a estatística. E aí, o que acontece? O que é um pensamento suicida? O que o pensamento suicida ele significa na vida de um indivíduo? Eu vou contar para vocês a minha história. Eu estava sentada no meu sofá com meu filho de 2 anos, que foi o meu sonho. Eu demorei para engravidar, para tê-lo ali em meus braços. E eu estava me sentindo a pessoa mais incapaz, mais inútil, um estorvo para a minha família, porque quando você já começa a ter o transtorno, mesmo sem saber, porque eu não sabia, de certa forma você já começa a mexer um pouco na rotina familiar. E aí eu tinha tantos problemas que eu não conseguia resolver nenhum. O mundo desabava sobre a minha cabeça. E, para mim, a minha experiência chegou num nível tão grave que eu vivenciei o autoabandono e o autodesprezo. Essa experiência, então, me fez, nesse momento em que eu estava com meu filho no colo de 2 anos, refletir como é que eu posso resolver os meus problemas, afinal, eu não consigo resolver nenhum. E o pensamento que veio como solução foi: a solução é me matar. Próximo slide, por favor. E como eu disse para vocês, eu busquei ajuda. Então, eu não cheguei naquela circunstância onde a pessoa compra a ideia do suicídio, faz a estratégia, ou seja, desenha como é que ela vai... Gente, isso é um absurdo. Imaginar que tem alguém pensando numa estratégia em como cometer suicídio. Mas é exatamente isso que acontece. E aí, então, a próxima etapa é a pessoa realmente fazer o ato, né? Então, por eu ter buscado ajuda, o tratamento já eliminou
o pensamento suicida. Por isso que eu venho trazer para vocês que 90% dos suicídios podem ser evitados. A questão é que muitas pessoas não falam sobre isso. As pessoas que estão com pensamentos suicidas, algumas soltam essas frases, que eu dei para vocês aqui como exemplo, e aí, ao invés da gente entender que é um grito de socorro, a gente entende que a pessoa quer chamar a atenção. Então, se vocês ouvirem frases desses estilos que eu trouxe para vocês, naquela parte, talvez vocês já viram alguém que disse, não adianta mais, essa pessoa está pedindo ajuda. Obrigada. E aí a recomendação, então, é que ela procure um auxílio, e eu vou explicar para vocês. A segunda coisa que aconteceu comigo, e para mim foi extraordinário, é que, durante a terapia, eu consegui, através do processo de autoconhecimento, me reconhecer como um ser imperfeito. Nós sabemos, na teoria, o que é um ser imperfeito, né? Todos nós sabemos que todos somos imperfeitos. Mas, lá dentro, no fundo da alma, quando a gente falha, a gente se cobra, a gente fica insatisfeito com a gente se sente insuficiente. E ali eu aprendi que eu comecei a me amar como eu sou, com meus defeitos e qualidades. Então, ao invés de me criticar, me cobrar e me colocar em situações de, vamos dizer assim, uma guerra interna, eu comecei a ter paz interior. Eu digo que, se você é o seu melhor amigo, você vive isso. E aí, então, também, durante o processo do tratamento, a profissional me recomendou, né, buscar realizar os meus projetos de vida. Afinal, eu estava vivendo a maternidade, aquilo também estava tirando, me desconectando de mim mesma. E aí, então, foi quando eu comecei, através de sugestões da psicóloga, a reconhecer os meus sonhos. E eu estou realizando ele aqui com vocês, além de estar escrevendo meu livro. Pode passar. Então, essa questão que eu vou explicar para vocês, qual é o tratamento. Pode passar. O tratamento ele é realizado pelo psiquiatra e pelo psicólogo. O psiquiatra, e eu tinha muito preconceito, e eu só fui compreender quando eu vivenciei, ele me deu uma medicação para uma doença. Então, hoje eu entendo tudo isso, por isso que eu posso trazer para vocês. Mas, naquela circunstância, eu querendo ou não, ou eu tomava o remédio, ou eu ia dar sequência aos pensamentos suicidas e às demais coisas que eu trouxe para vocês. E aí, depois eu descobri, então, que a medicação ela não vicia, existem alguns que viciam, mas não são os antidepressivos. A psiquiatra, eu lembro que ela mostrou essa pasta que vicia e essa pasta que não vicia. Eu vou te dar dessa pasta. Eu lembro claramente disso, porque é uma grande preocupação que todos nós temos. E aí, quando você vai ao psicólogo, ele vai trabalhar a causa. Qual é a causa que te trouxe depressão? E então, a partir do momento que você se fortalece, fica difícil você ter uma recaída. Pode passar. E aí eu gostaria de trazer para vocês algumas informações sobre os sintomas. Todos nós tratamos o assunto falando sobre a tristeza, né? A tristeza realmente ela é o principal sintoma. Mas todos nós sentimos tristeza, isso faz parte da nossa vida como ser humano. E o que diferencia, então, tristeza de depressão? A tristeza, a partir de 4 semanas, já pode ser justificada como depressão. Mas, como isso também é muito duvidoso, a gente não consegue se reconhecer nesse quadro para poder procurar ajuda, a gente também precisa avaliar outros sinais, ou seja, outros sintomas que a doença também apresenta. Eu queria trazer um ponto para vocês, que tem a ver também com preconceito. E a gente fala preconceito, mas eu diria que é mais falta de informação, porque acho que se as pessoas soubessem, não fariam isso. Sabe quando a gente diz que a pessoa está com depressão porque ela não tem força de vontade? Eu vou trazer para vocês uma frase falada pelo Neuri Botega, é um psiquiatra brasileiro muito famoso, especialista em suicídio. A busca pela superação, em alguns momentos, parecerá tão impossível quanto ir à lua a pé. Eu queria que vocês ficassem com o ressoar dessa frase no coração de vocês, que vocês pudessem trazer essa informação para outras pessoas, porque a primeira coisa que qualquer pessoa fala é: quem está num estágio grave, como eu estive, sai da cama, vai fazer alguma coisa, sendo que a pessoa acha que ela está com preguiça, ou que ela não está afim, ou que ela está sem força de vontade. Então, o que vai solucionar isso realmente é o tratamento. Se é uma depressão mais leve, aí provavelmente não será necessária a medicação, mas tudo isso é prescrito pelo médico, ele que vai avaliar o quadro.
A minha função aqui é trazer as informações para que, caso vocês se identifiquem ou conheçam pessoas que estejam nessa situação, possam, então, procurar ajuda. Porque só 10% das pessoas procuram ajuda. Então, e as outras 90%? Né? Elas ficam mais perdidas aí no preconceito, no medo de poder se abrir ou conversar com alguém sobre isso. Afinal, você dizer que você quer desistir da sua vida é uma autopercepção de fracasso. Por que você vai querer dividir isso com outras pessoas? Né? Então, aqui, por isso que o Setembro Amarelo sempre diz, fale, falar é a melhor solução, peça ajuda, procure ajuda. Porque se essa pessoa fala, e fala com alguém que tem conhecimento, informação, agora como todos vocês já sabem que é só direcioná-la para um tratamento. Pode passar. Isso aqui é mais difícil, vou precisar da minha colinha. E agora eu vou trazer para vocês quais são os sintomas da depressão. Não necessariamente a pessoa precisa ter todos, tá? A tristeza prolongada é já um grande sinal, mas, como eu disse, para que fique mais fácil a gente poder avaliar se estamos ou não, se quem a gente conhece pode estar ou não, aqui eu vou ler para vocês as demais e vou citar quais foram as que eu tive. Irritabilidade, ansiedade e angústia. A angústia chega, no meu caso, chegou num nível de ter dor no peito, e eu reconheci que outras pessoas também têm. Então, é aquela hora que aquela tristeza está tão profunda que ela se torna até física. Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Cansaço, para mim, foi um primeiro sintoma. Eu acho que até antes da tristeza. Mas isso é no meu caso, tá? Necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Dar banho no meu bebê, para mim, era um tremendo esforço. E quando eu dividi isso com minhas amigas, elas achavam um absurdo. Como assim? Você queria ter filho e parece que é um sacrifício dar banho no bebê? E mal sabia eu que já estava desenvolvendo uma doença. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer. Esse ponto aqui, ele é muito relevante. Eu acredito, aí, a minha opinião, que é um dos sintomas que mais vão trazer uma percepção de que a pessoa está realmente precisando de ajuda. Imagina, se todas as coisas que vocês gostam de fazer, que dão alegria e dão prazer, não dão mais, e você, então, não quer levantar da cama para fazer nada disso, o que aconteceu? Você está doente. Né? E aqui, muitas vezes, que foi o que aconteceu comigo, eu perdi o sentido da vida. Para mim, não fazia mais sentido viver. Ou seja, desse tópico que eu estou trazendo para vocês, ele foi avançando ao ponto de perder o sentido da vida. Desinteresse, falta de motivação e apatia, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero e desamparo. Como citei para vocês, eu tive autoabandono e autodesprezo. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima. Eu tive todos esses sintomas. Sensação de inutilidade, ruína e fracasso, citei já para vocês. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Eu sempre me achava a pior mãe do mundo, mesmo que eu estivesse me esforçando horrores. Eu ficava acordada, não 24 horas, óbvio que a criança dormia um pouco, mas ficava acordada o tempo todo e ainda me achava uma mãe ruim porque eu estava irritada. E, na verdade, eu estava no meu limite. Então, esses pensamentos negativos, eles são intensificados pela depressão. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento, esses eu não tive. Diminuição do desempenho sexual, perda ou aumento do apetite e do peso, insônia ou despertar matinal precoce, esses eu não tive. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos. Foi quando eu comecei a procurar entender o que era o cansaço. E eu procurei médicos e não foi encontrado nada. E quando, então, começaram a aparecer os outros sintomas, foi quando eu entendi, então, que esse cansaço já era, então, alguns dos sintomas da depressão. A palestra, normalmente, ela costuma ter continuidade. Hoje, devido ao tempo, eu trouxe para vocês as informações mais relevantes sobre o tema. Eu espero que eu possa ter esclarecido para vocês, trazido informações relevantes sobre o tema. E contar da minha história não é uma vergonha. Contar da minha história é dizer que é possível superar, e eu estou aqui para mostrar para vocês isso, através da minha vida, através da minha história. Vai ter um intervalo, então, quem quiser conversar comigo, eu vou estar à disposição. Muito obrigada.
Feita a explanação da Bárbara Rinco, eu quero franquear a palavra aos vereadores, autor da propositura, aqueles que quiserem falar em nome da Câmara Municipal, está franqueada a palavra. Vereador Alexandre Japa com a palavra. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Parabéns, né, pela explanação, pela palestra. Para mim é uma satisfação, uma honra poder, em conjunto com os outros vereadores, assinar para dar a oportunidade da tribuna livre. Semana passada também tivemos, lá no século XXI, né, uma palestra sobre suicídio, sobre tudo isso que as pessoas passam, né, e eu, como uma pessoa cristã, né, acredita em Deus e que defende os valores da vida, defende a vida. Eu disse lá no dia e vou repetir aqui hoje, né, e você explanou muito bem, então a gente parabeniza pelo uso da tribuna, de que nós temos que sempre olhar para as pessoas e ajudá-las, né? Acho que esse mês é um mês que a gente tem a lei do Setembro Amarelo, que às vezes a gente acha que é apenas mais um mês, apenas mais alguma comemoração, mas não. É um assunto muito sério de pessoas, né, que necessitam de ajuda, necessitam de apoio. Então, parabéns e muito obrigado por compartilhar com a gente, a sua história e seus conhecimentos. Muito obrigada. Vereador Fábio Damasceno, Vossa Excelência com a palavra, autor da propositura. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui a Bárbara, dizer que é um prazer conhecê-la e ter aqui na Câmara Municipal e parabenizar a sua coragem, porque você trouxe aí um testemunho seu, pessoal, de vida, de superação, de uma pessoa que venceu, e através da sua história, você hoje está aí ajudando outras pessoas a entenderem que desistir da vida não é o caminho e jamais será a solução. Realmente a depressão ela tem afetado a vida de muitas pessoas. Há quem diga que a depressão é a doença do século, né? E é um mal aí a ser combatido, sim, né? Infelizmente, muitas pessoas vivenciam isso no seu dia a dia e precisam de apoio, precisam de pessoas que entendam o que elas estão enfrentando, para que elas possam também superar esse momento difícil que elas estão vivendo. Porque eu digo uma coisa, Bárbara, somente quem viveu a situação é que sabe, né, o que uma outra pessoa está passando. E quem não viveu, cabe a ela tentar pelo menos se colocar no lugar daquela pessoa, né, para tentar entender o que aquela pessoa vem enfrentando. Então é um tema muito relevante, foi aí para nós um aprendizado, tá? Tenho certeza que você contribuiu muito e eu parabenizo aí a sua palestra e espero que as pessoas que estão nos assistindo também, elas possam entender. Valinhos tem um problema aí de índice de suicídio, né, vereadora Simone? A vereadora que trabalha na guarda aí sabe. Infelizmente, nós somos aí tomados por notícias que a pessoa está ali no viaduto, lá do Natel, tentando se jogar. Recentemente, parece que teve aí um jovem que cometeu um suicídio. Então, sempre aparecem temas como esse que, infelizmente, não era para acontecer, né? A vida, Deus é o autor dela. E eu aprendi um ditado que diz assim, é Deus quem dá e Deus quem tira. Ele é o dono e o autor da vida, né? Mas, infelizmente, os problemas, a angústia das pessoas, o desespero das pessoas acabam levando elas a tomar, às vezes, uma decisão de forma errada e, às vezes, chegar aí a uma situação muito triste, que é o ato de cometer o suicídio. Então, nós temos que dizer não para o suicídio, sim para a vida. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Passo a palavra à vereadora Simone Bellini. Primeiro, quero aí parabenizar os vereadores que fizeram esse convite para a Bárbara vir aqui, né, externar esse assunto tão importante, né, Bárbara? E parabéns para você, que expôs a sua vida particular para ajudar as outras pessoas. Porque nós sabemos aqui em Valinhos, como disse o vereador Fábio, que o número é muito expressivo de suicídio aqui em Valinhos.
Então, essa sua palestra aqui, essas suas palavras, foram só para acrescentar e ajudar, né, para que a família, que os vizinhos, que os amigos prestem mais atenção uns aos outros, né, porque, às vezes, é um detalhe que passa despercebido, que acaba acontecendo aí esse suicídio, né? Eu já quero aproveitar e pedir para o presidente para que nós possamos tirar uma foto com a Bárbara e todos os vereadores. Tá bom? Obrigada, Bárbara. Pedido aceito e concedido, vereadora. Será uma honra para essa casa. Eu quero, em rápidas e breves palavras, agradecer a presença da senhora Bárbara Rinco, que explanou na Tribuna Livre sobre o Setembro Amarelo, um mês de conscientização e prevenção sobre o suicídio. Parabenizar os vereadores Alexandre Japa, vereador André Amaral e também vereador Fábio Damasceno, sempre autores de proposituras que valorizam a família, valorizam a dignidade humana, o ser humano. E, em seu nome, Bárbara, quero dizer que nós, passado tantos anos, né, vereador professor Marcelo Yoshida, numa sociedade tão deturbada, tão preconceituosa, com tantos problemas de as pessoas, às vezes, não se ajudarem, das pessoas, às vezes, não ter a empatia que deveríamos ter com os nossos irmãos. E quando vejo um exemplo como o da Bárbara, que sobe na tribuna, que faz questão de falar da própria vida dela, da própria experiência que ela passou, de maneira muito aberta, de maneira muito sensível, buscando tocar, vereador Fábio Damasceno, pelo menos uma pessoa. E é esse ponto importante. Quando nós temos os poderes constituídos, não se tem mais, Bárbara, uma cidade que esconde ou que deva esconder os seus problemas. Então, dizer que Valinhos não tem problema com tentativa de suicídio não é verdade. Dizer que Valinhos não tem problema com questões de abuso sexual não é verdade. Dizer que Valinhos não tem problema com a questão do trabalho infantil não é verdade. Então, todos esses problemas fazem parte, infelizmente, do cotidiano de vida das 133 mil habitantes que vivem nessa cidade. E que nós, irmãos que somos, precisamos ter essa sensibilidade de cada vez mais estender a mão para os nossos irmãos, como aqui o vereador Tonico, como aqui o vereador Edinho Garcia usou a tribuna para falar dos nossos irmãos que estão em situação de rua. Qual é a política pública que está sendo feita pela Secretaria de Assistência Social? Qual é a política que o Estado está fazendo? Qual é o papel das entidades de classe? Qual é o papel das associações? Qual é o nosso papel enquanto pessoas e seres humanos que passamos e estamos diante dessa situação? Uma situação perceptível, mas uma situação como essa que a Bárbara nos trouxe, ela é imperceptível. E talvez, Bárbara, para muitos, dezenas, centenas ou milhares, ou uma pessoa, talvez, que tenha lhe ouvido hoje, ou que essa fala na tribuna da Câmara vai reverberar pelos jornais, pelas internet, pelas redes sociais, talvez, eu sempre aprendi isso, se uma pessoa for salva, já valeu a pena. Já valeu a pena o trabalho dos 17 vereadores, já valeu a pena hoje do público que aqui acompanha a tua palestra, já valeu a pena a tua vida por ser instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Eu quero ricamente agradecer, com o coração alegre, de te agradecer por você aceitar o convite e esse desafio de que você possa multiplicar essa sua fala, multiplicar o seu exemplo e que você seja, assim, um exemplo de vida nessas pessoas. E que, se nós salvarmos uma pessoa, já valeu a pena, porque a sua vida já valeu a pena para todos nós. Muito obrigado. Eu peço à vereadora Simone Bellini que lhe acompanhe, a nossa gratidão da Câmara Municipal por tratar de um assunto tão importante para todos nós. E não havendo mais matéria no pequeno expediente, quero convocar todos os vereadores para que nós possamos fazer uma foto oficial. Declaro 10 minutos de intervalo e já voltaremos com a ordem do dia da presente sessão. Agora sim eu vou conversar com a Bárbara Rinco, que é escritora e palestrante, que vai falar sobre o Setembro Amarelo, né? Ela que usou a tribuna livre aqui da Câmara para falar sobre um tema muito delicado, que é o suicídio, e também sobre a depressão.
Bárbara, qual que é a importância da gente discutir isso? Você falou muito sobre a depressão, sobre o preconceito que tem, sobre a falta de informação que tem, né? E hoje você dá palestras e fala sobre isso. O que você acha que precisa? As pessoas precisam de mais informação, é isso? Sim, as pessoas precisam de mais informação. O suicídio, ele é visto como fracasso, ele é visto como uma pessoa fraca. E ao contrário, eu vou até ser sincera, tem que ter muita coragem para tirar a sua própria vida. Isso quer dizer que o tamanho da dor que essa pessoa estava vivendo é inimaginável. É por isso que eu trago esse tema em questão e trago o meu exemplo, para que a pessoa entenda que a origem, muitas vezes, é um transtorno mental. E que se você faz, então, o seu tratamento com médicos profissionais, como eu citei na palestra, o pensamento suicida desaparece. Você não vai acreditar. Isso, para mim, é algo assim surpreendente. Quando a psiquiatra ajustou minha medicação, o pensamento suicida desapareceu. Certo? Então, o acompanhamento médico é importante, né? Você falou ali na sua palestra, Bárbara, eu me lembro bem, que às vezes é difícil, até pra gente, vamos supor, se a gente tem um amigo ou um familiar que sofre com a depressão, a gente ir lá e falar para a pessoa, olha, levanta da cama, vamos fazer uma coisa. Isso é difícil para a pessoa, né? Porque para a gente parece que é fácil, mas para quem está com a doença é difícil. Como que a gente pode lidar numa situação como essa? A gente já procura o atendimento médico para a pessoa, caso a pessoa ela não se dê conta de que ela precisa desse acompanhamento? O ideal é que a pessoa acompanhe a pessoa que está adoecida, sim, ao médico. É claro que muitas vezes a pessoa está tão imersa naquele mundo negativo que eu citei para vocês, que é um dos sintomas, que ela acha que não tem solução. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha história pode servir para aquela pessoa acreditar que é possível. Por isso que eu gosto muito de contar a minha história, a minha vida. Porque senão, se você, que é uma pessoa leiga, entre aspas, vamos procurar ajuda, a pessoa vai falar, desculpa, não tem solução para mim. E quando você tem, então, olha, uma mulher, ela palestrou, ela passou por isso e resolveu, ela está palestrando, ela está escrevendo um livro, tem solução. Vamos comigo no psiquiatra? Essa é a minha sugestão para todo mundo que assiste minha palestra. Certo, obrigado, Bárbara, pela participação aqui com a gente. Então, daqui a pouco a gente volta aí, retomando a sessão com a votação dos itens da ordem do dia. Fica aqui com a gente.